Superior Tribunal de Justiça nega liberdade a procurador da República denunciado por receber dinheiro da JBS em troca de interferência na Operação Greenfield. E você vai ver também. Acidente com avião da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, completa 10 anos. 3 acusados foram inocentados pela Justiça Federal. Justiça de Minas Gerais nega pedido da defesa e processo contra cunhado de Ana Hickman prossegue com depoimento de testemunhas. Justiça concede progressão de regime a Ana Carolina Jatobá, condenada pelo assassinato da enteada Isabela Nardoni em 2008. Superior Tribunal de Justiça decide que pensão paga a ex-cônjuge é excepcionalidade e deve ter prazo determinado. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade ao procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, preso pela Polícia Federal depois de ser denunciado na Operação Lava Jato. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, oferecida com base na delação premiada do empresário Joesley Batista, o procurador teria aceitado receber pagamentos mensais de R$50 mil para favorecer o grupo JF nas investigações da Operação Greenfield, que investiga possíveis fraudes em fundos de pensão estatais. Ângelo Goulart Vilela é acusado de ter compartilhado com o advogado do grupo documentos restritos aos membros da força-tarefa da operação. Também teria gravado conversas e obstruído as investigações. No pedido de habeas corpus ao STJ, a defesa do procurador alega que o próprio Joesley Batista teria prestado depoimento posterior, afirmando desconhecer o pagamento de valores ao procurador da República. Em análise do pedido liminar, a ministra Laurita Vaz considerou que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao manter a prisão do representante do Ministério Público, demonstrou de forma suficiente a existência de indícios, não apenas da intervenção do procurador nas investigações da operação para favorecer Joesley Batista, mas também de que não seria nem a primeira nem a única atuação dos dois para atrapalhar investigações criminais. Para a presidente do STJ, a ação extrapola todos os limites do que se considera ético e moral. A Justiça de Minas Gerais negou o pedido da defesa de Gustavo Henrique Belo Corrêa, cunhado da apresentadora Ana Hickman, para que a denúncia por homicídio fosse arquivada. A repórter Ana Paula Ergang tem mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. A defesa de Gustavo pediu o arquivamento do caso alegando legítima defesa, mas a Justiça negou o pedido e determinou o prosseguimento do processo. Gustavo é acusado pela morte de Rodrigo de Pádua, um fã obcecado por Ana Hickman. Em 2016, o fã invadiu um hotel em que ela estava, ameaçou matá-la e acabou atirando na mulher de Gustavo. A polícia já havia inocentado o cunhado de Ana Hickman, mas o Ministério Público apresentou denúncia e pediu que ele responda por homicídio doloso, aquele com intenção de matar, porque ele teria extrapolado a legítima defesa, matando Rodrigo com 3 tiros na nuca. Com a decisão, depois de ouvidas as testemunhas, a Justiça vai decidir se arquiva o caso ou se encaminha o acusado para o Tribunal do Júri. William. Obrigado, Ana Paula. Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni em 2008, teve concedida progressão de regime para o semiaberto. Ela terá direito a deixar a penitenciária 5 vezes ao ano para as saídas temporárias e também poderá sair para trabalhar diariamente, retornando para dormir no presídio. Segundo a decisão, a condenada já cumpriu os requisitos mínimos para a concessão do benefício e apresenta bom comportamento. Ana Carolina Jatobá deve sair pela primeira vez do presídio na saída temporária de Dia dos Pais, em agosto. Isabela tinha 5 anos de idade quando foi encontrada morta no jardim do edifício London, na zona norte da capital paulista, na noite de 29 de março de 2008. O Brasil lembra os 10 anos do acidente com o avião da TAM, que deixou 199 mortos. A tragédia no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, provocou mudanças no setor aéreo brasileiro. Começo de noite, pista molhada. Várias câmeras do aeroporto de Congonhas gravam o pouso.
Todas mostram que o avião não diminui a velocidade e 24 segundos depois de tocar a pista, o Airbus A320 explode em um galpão da TAM já fora do aeroporto. 187 ocupantes do avião e 12 pessoas em terra morreram. 2 anos depois, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, divulgou as investigações oficiais sem apontar responsáveis. O relatório mostra que um dos manetes que controlam as turbinas estava em posição de aceleração quando deveria estar na posição neutra, o que explica essa curva à esquerda e a saída da pista. Mas o relatório não deixa claro se houve falha mecânica ou humana como causa do acidente. O documento também indica que a pista e a falta de treinamento dos pilotos contribuíram para o acidente. O Ministério Público Federal denunciou 3 pessoas. 2 eram diretores da TAM. Eles teriam permitido que o avião voasse com defeito em um dos manetes. A 3ª pessoa denunciada era a diretora da Agência Nacional de Aviação Civil. Ela teria sido imprudente ao liberar a pista do aeroporto antes da conclusão de uma reforma. Todos os denunciados foram absolvidos em primeira instância. Segundo a 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo, nenhum dos acusados agiu com dolo ou praticou crime de exposição da aeronave ao perigo. E essa decisão foi mantida no mês passado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo. O acidente provocou mais de 80 mudanças no funcionamento dos aeroportos brasileiros. Em Congonhas, por exemplo, houve melhorias no controle do tráfego aéreo, reforma das pistas para melhorar a segurança, diminuição do número de pousos e decolagens e controle do volume de água da chuva na pista. No local do acidente, um memorial foi construído com os nomes dos 199 mortos e os parentes das vítimas pedem que a tragédia não seja esquecida. Nós esperamos é que os responsáveis sejam culpados para que não prevaleça a impunidade. As pessoas têm que saber que elas são responsáveis pelos seus atos. A repórter Fernanda Porto tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Para conversar um pouco mais sobre o desdobramento jurídico sobre essa situação, eu converso agora com o advogado Georges Ferreira. Doutor, em relação ao pagamento de indenização para a família das vítimas, todas já receberam? Ainda existem processos? Os valores foram iguais ou diferentes para cada uma? Bom, realmente das 199 vítimas, 197 já fecharam acordos ou, de certa forma, teve alguma decisão nesse sentido. 2 ainda continuam com as ações, sendo que a maioria dos casos, como a TAM tem uma empresa seguradora responsável, isso aí acaba sendo um acordo que geralmente acaba sendo formalizado na justiça. Por certo que cada valor aí, ele é estipulado conforme cada caso, sendo que nós temos um dano moral que se pode estipular como um valor que seja mais planificado, sendo que o lucro cessante e em relação às demais vítimas, a capacidade produtiva, a idade, isso daí realmente varia. Como a gente viu na reportagem, os 3 indiciados foram absolvidos em primeira e segunda instância. E agora, qual o desdobramento jurídico? Pode haver recurso no STJ ou no STF? É esperado que se tenha recurso, tanto por parte do Ministério Público como também aos assistentes de acusação. Agora, realmente é importante perceber da leitura que pelo menos eu fiz da decisão de primeira instância, que o juiz lamentou muito a falta de qualidade da peça do Ministério Público Federal e também em cima das pessoas que foram acusadas. Até mesmo devido a uma antiga diretora da agência, a própria inaptidão técnica dela e do cargo que ela fazia, que era totalmente adverso, que era um cargo de diretoria jurídica e não um cargo técnico voltado às certificações de pistas, O juiz também fala da falta até mesmo de honestidade semântica do próprio Ministério Público, Por exemplo, quando ele fala que a aeronave estaria operando sem freios e o juiz corrige, dizendo que nenhuma aeronave opera sem freios, sendo que sim, que ela tinha um sistema que estava limitado, porém dentro daquilo que se possibilitava à época, era possível conduzir a sua operação como até então estava sendo feito. Esse acidente é o com o maior número de mortos registrado na história da aviação brasileira. Causou várias mudanças na lei, além de regras de segurança nos aeroportos. O que a gente pode destacar dessa situação? Se há alguma coisa que nós podemos fazer em homenagem a essas pessoas que faleceram, é que da sua morte realmente surtam ensinamentos para que evitam que outros venham também a ter um destino tão trágico.
O Brasil, eu acredito que ele evoluiu bastante dentro do sistema regulatório. Nós temos aí uma nova lei, inclusive uma nova lei que regulamenta a profissão dos aeronautas, que inclusive trata da questão do gerenciamento de fadiga, que é algo inédito, tá? Pelo menos para nós, né? E isso já é uma realidade que já está indo para ir à sanção da Presidência da República. Todo o marco regulatório do setor, o Código Brasileiro de Aeronáutica, está sendo totalmente atualizado, já está em fase final do relatório por conta de uma comissão de senadores. Tá? Nós tivemos também a própria evolução do Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, do CIPAER, que ganhou uma carapaça legal, que ganhou uma legislação específica que foi parar dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica. Enfim, nós tivemos sim vários avanços desde então. E que essas lições que nós aprendemos assim tão amargamente e que isso jamais será esquecido pelas famílias, realmente que possam fazer valer por um sistema aeronáutico e aeroportuário mais seguro. Ok, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça e eu volto com você aí no estúdio, William. Obrigado, Fernanda. O empresário Eike Batista afirmou nesta segunda-feira que não sabe de nenhuma interferência do ex-deputado Eduardo Cunha na liberação de recursos do FGTS para a empresa LLX. Em depoimento à Justiça Federal no Rio de Janeiro, Eike disse que os projetos eram tratados por executivos e não por ele diretamente. O empresário também negou que tenha pagado propina para obter o dinheiro. Eike Batista foi preso em janeiro, acusado de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral e desde abril está em prisão domiciliar. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça. Superior Tribunal de Justiça decide que pensão paga a ex-cônjuge é excepcionalidade e deve ter prazo determinado. A gente volta já já. O Superior Tribunal de Justiça decide que pensão paga a ex-cônjuge é excepcionalidade e deve ter prazo determinado. A pensão alimentícia é um direito garantido aos filhos depois que os pais se separam. Apesar do nome, o valor pago não garante apenas o alimento da criança ou do adolescente. Também arca com os custos de educação, saúde, lazer e profissionalização. Esse dever é indiscutível até os 18 anos. Após a maioridade, a pensão deve ser paga até os 24 anos se o filho estiver cursando a faculdade. E quando essa obrigação não é cumprida, existem consequências. A legislação ela estabelece algumas sanções para aqueles que não cumprem a obrigação de pagar os alimentos, né? Que pode ser desde a inclusão do nome dessa pessoa nos cadastros de inadimplentes, até mesmo a prisão civil. Esse homem que prefere não mostrar o rosto já viveu essa realidade de perto. Ele pagou pensão alimentícia para os 2 filhos durante 10 anos, mas foi preso quando não conseguiu arcar com o valor total da pensão. Como eu não consegui pagar o valor que ela solicitou, eu só pagava a metade o valor que eu vinha pagando antes, aí ele entrou com recurso, entrou na justiça e eu cheguei a ser detido, eu cheguei a ficar 2 dias preso. Excepcionalmente, a pensão alimentícia também pode ser paga ao ex-cônjuge quando há incapacidade profissional permanente ou a impossibilidade de voltar ao mercado de trabalho. Recentemente, a 3ª turma do STJ julgou o caso de uma mulher que recebia a pensão do ex-marido há quase 20 anos e alegava que não tinha mais condições de voltar ao mercado. Insatisfeito, o homem recorreu ao STJ para não pagar mais o benefício. Para os magistrados, no momento da separação, a mulher tinha 45 anos de idade e possuía plenas condições de se capacitar. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que, conforme entendimento já definido pela 3ª turma, a fixação de alimentos para ex-cônjuges tem como regra fundamental o estabelecimento de prazo determinado para a fixação da obrigação. Essa questão do prazo em que serão devidos esses alimentos depende de cada caso. Isso aí, as condições em que a pessoa se encontra, se ela tem algum tipo de qualificação ou não, se ela vai precisar ainda se qualificar, se ela tem algum problema de saúde que a impeça de desenvolver uma atividade laboral, tudo isso deve ser verificado até para se saber o prazo em que ela vai ter direito a receber esses alimentos. Em decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e suspendeu a Previdência Especial para deputados estaduais do Mato Grosso.
O ministro Alexandre de Moraes suspendeu em caráter liminar as normas do estado de Mato Grosso que permitiam aos parlamentares se aposentarem proporcionalmente com apenas 8 anos de contribuição integralmente após 24 anos. A ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que alertou ser inconstitucional os critérios especiais para a concessão de aposentadoria a parlamentares diferentes de outros beneficiários do regime geral da Previdência Social. Além disso, a Constituição Federal estaria sendo violada, já que a competência para legislar sobre normas gerais em matéria de previdência é da União. Alexandre de Moraes considerou também afronta aos princípios da igualdade, moralidade e impessoalidade. Outro ponto questionado é um modelo criado que restabelece o Fundo de Assistência Parlamentar, uma espécie de pensão parlamentar que já foi extinta. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou a demissão por justa causa dada a uma operadora de caixa que faltou diversas vezes ao serviço sem justificativa num período de 8 meses. Quem tem mais informações é o repórter Anderson Corrado. Boa noite, Anderson. Boa noite, William. Boa noite a todos. O TST reformou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que considerou que a demissão da empregada por justa causa, por faltar ao trabalho sem justificativa, foi desproporcional e que caberia à empresa atuar com maior sensibilidade. O caso chegou à 4ª turma do TST e aqui a relatora convocada, Silene Ferreira Amaro Santos, destacou que houve pelo menos 5 faltas injustificadas antes da demissão e que a empregada foi advertida e até suspensa por causa dessas ausências. A alteração da decisão que anulava a justa causa da empregada foi aceita por unanimidade e ainda cabe recurso. William. Obrigado, Anderson. Hoje, 17 de julho, é o Dia de Proteção às Florestas. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente. Saiba agora na reportagem o que diz a lei brasileira sobre o tema. O Brasil abriga uma das mais importantes florestas, a Amazônica, conhecida como o pulmão do mundo, e é o país com a maior quantidade de florestas. O Brasil é o país que tem mais de 60% de cobertura vegetal nativa. Se nós pegarmos a Europa, tem menos de 1%, os Estados Unidos tem em torno de 10% das florestas. O Brasil é um país privilegiado pela sua posição, temos a floresta amazônica, outros remanescentes de vegetação, e o país tem uma legislação protetiva, né, e temos que fazer uso sustentável da floresta. As florestas contribuem para a melhoria da qualidade do ar, da água e concentram grande parte da biodiversidade terrestre. A data de hoje está ligada à figura do curupira, conhecido pelos seus cabelos vermelhos e pés virados para trás. Reza a lenda que ele atrai os agressores para o meio das florestas e que eles não voltam mais. Algumas ações podem ajudar a proteger as florestas. Usar produtos feitos com madeiras de reflorestamento, normalmente identificadas com um selo ou certificado, não colocar fogo em matas, não jogar lixo no meio ambiente, dar sempre prioridade aos papéis recicláveis e não jogar cigarros ou objetos em combustão em florestas. As florestas têm sido destruídas por meio dos desmatamentos e das queimadas, o que já levou muitas espécies da fauna e da flora à extinção e tem ameaçado muitas outras. 95% dos incêndios florestais são causados pelo homem. O que tem que ser feito é a não queima de poda, não queimar a área para limpeza. Às vezes as pessoas veem a área urbana com mato alto e resolvem fazer isso por conta. Não queimar o lixo também e evitar alguns tipos de ações, como atos religiosos, onde utiliza velas ou alguma coisa parecida, fazer uma cera em volta desse material. Bituca de cigarro também. A gente sempre solicita que a população peça para a administração regional da sua cidade fazer esse tipo de procedimento, o recolhimento do lixo, o recolhimento da poda e também a limpeza do terreno. Muitas vezes as pessoas tentam resolver por conta própria e causa um incêndio florestal. Para proteger as florestas, a legislação brasileira limita o uso dessas áreas. Para cada tipo de região existe um limite de área que deve ser utilizado. Existe a questão da proteção das margens dos rios, do entorno das nascentes, a questão da erosão,
A floresta evita que hajam os desmoronamentos e deslizamentos, né, nas encostas. Então a legislação brasileira ela prevê uma proteção das florestas, considerando também a necessidade de uso para a produção de alimentos. No próximo bloco do Jornal da Justiça, você vai ver que o cadastro biométrico da Justiça Eleitoral já tem mais de 56 milhões de eleitores. A gente volta em instantes. O cadastro biométrico da Justiça Eleitoral já tem mais de 56 milhões de eleitores. A meta do Tribunal Superior Eleitoral é cadastrar 100% dos eleitores até o ano de 2022. A biometria é um método que permite reconhecer, verificar e identificar uma pessoa por meio de suas impressões digitais, que são únicas. A tecnologia foi implementada na Justiça Eleitoral com o objetivo de prevenir fraudes e tornar as eleições brasileiras ainda mais seguras, uma vez que ela impede que o eleitor tente se passar por outro no momento da identificação. O cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral está sendo realizado gradativamente em todo o país. Até o momento, 5 unidades da federação já concluíram o cadastro dos eleitores: Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Tocantins e Sergipe. A previsão é que 100% do eleitorado dos estados do Amazonas, Goiás e Roraima sejam alcançados com a biometria ainda este ano. Dados divulgados pelo TSE mostram que mais de 56 milhões de brasileiros já foram cadastrados. Um processo que se iniciou desde 2007, que está em andamento. Esses ciclos acontecem na abertura do cadastro e até o fechamento novamente do cadastro. Então, como o cadastro foi reaberto em novembro de 2016, nós temos até maio de 2018 para realizar o cadastramento. Essas atividades são coordenadas pelo TSE, mas executadas efetivamente pelos tribunais regionais eleitorais. Para fazer o cadastramento biométrico, o eleitor deve comparecer ao cartório da zona eleitoral onde está inscrito ou posto de atendimento criado para esta finalidade. Na ocasião, será feita a coleta das digitais, da assinatura eletrônica e da fotografia digitalizada. O eleitor precisa levar os seguintes documentos para ser cadastrado biometricamente: documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente, comprovante de quitação do serviço militar e título eleitoral, se possuir. A Semana de Conciliação Fiscal realizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e pela Prefeitura de Vitória teve mais de 722 acordos e arrecadou mais de 4 milhões de reais em débitos municipais. O mutirão aconteceu na Escola de Formação Profissional de Saúde, no bairro Ilha de Santa Maria, na capital. Os contribuintes puderam negociar as contas de IPTU, ISS e ITBI atrasadas, com condições especiais. Carlos Alberto veio com a mãe, Dona Maria de Lourdes, colocar em dia o IPTU da casa onde vivem, que estava atrasado desde 2003. Se fosse feito pela forma convencional, as parcelas sairiam em torno de R$1.000 por mês. Mas com um acordo, Carlos conseguiu parcelar a dívida em 60 vezes de R$170. Conseguimos entrar num acordo com a prefeitura, né? E assim o trabalho foi feito aí, foi bom porque deu para parcelar bastante a dívida, teve um desconto também, então foi bom assim pra gente que estava bem atrasado, né? E para quem negociou a dívida com pagamento à vista ou parcelado até o final deste ano, os descontos nas multas e nos juros foram de até 100%. Exatamente, 100% de descontos de juros e multas, só fica mantida a correção, que isso a gente não tem como tirar. Agora, também tem uma outra fase que você pode negociar, ultrapassando o exercício com descontos menores, que a lei do refis ela é gradativa. O atendimento foi feito por servidores da Prefeitura, alunos de 2 faculdades de Direito e 10 conciliadores do Judiciário, entre eles o Jocir, juiz aposentado que atua há 10 anos de forma voluntária nos mutirões de conciliação. Então aqui a gente procura dialogar, conversar, alertar a pessoa para não assumir compromisso que não tenha condições de cumprir, que também melhora a arrecadação dos municípios, eles possam dar melhor atendimento às reivindicações da população. Manifestações públicas são legítimas e previstas em lei. Mas o que acontece quando há vandalismo?
O fórum desta semana discute o assunto. Os convidados do programa falam quem deve pagar a conta quando há bens privados ou públicos depredados. Falam ainda do dever dos agentes de segurança pública em casos onde há uma grande aglomeração de pessoas. O fórum vai ao ar amanhã, às 9 horas da manhã. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.